Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos de volta com o programa Bem Viver Corpo e Mente e hoje vamos fazer um balanço. A minha ideia hoje é fazer um balanço com vocês de um ano de pandemia. Dia 9 de março fez um ano, né? Um ano da primeira morte por coronavírus no Brasil. E eu gostaria de que vocês acompanhassem o meu raciocínio de uma avaliação do que tudo que aconteceu nesse período, como a gente está vivendo e quais as perspectivas também para o próximo, né, para os próximos meses, próximo ano, o que nós podemos até nos preparar para acontecer, que possa acontecer, né? Então, eu gostaria de começar, né, sobre lembrando, enfim, daquele início de ano, a gente sempre começa o ano com umas perspectivas, com projetos. Eu tinha o projeto aqui da TV, que eu estava começando, inclusive, de apresentar esse programa. E eu lembro que no dia 16 de janeiro, de março, foi o dia do aniversário dos meus filhos gêmeos e a gente estava comemorando. Naquela noite, era uma segunda-feira, e eu pensei nisso, né? Meu Deus, a perspectiva que se tinha já era de que realmente ia tudo fechar, lockdown, né? E eu pensei, a última festa que a gente pôde fazer em família maior, com mais convidados, né? Enfim, mas eu não tinha dimensão do que estava por vir, porque ninguém tinha, na verdade. Se ouvia falar um pouco né, do panorama internacional, mas não se tinha muita ideia. Eu lembro ainda, antes da pandemia, de ver chineses, japoneses usando máscara, e achava aquilo muito até ridículo, assim, meu Deus, né? Eles usando máscara, para quê? Aqui, né, era uma coisa assim, só se via usando máscara pessoas que estavam num tratamento muito sério, com câncer, com uma doença muito infecciosa, enfim. Mas eu achava muito exagero da parte deles, né? E, no entanto, hoje nós estamos aqui vivendo com máscara. Sobrevivendo, enfim, né? Sobrevivendo a todo esse caos, a toda essa mudança. Mas eu lembro também que eu tinha, no início da pandemia, eu tinha uma perspectiva assim muito boa, de uma grande mudança em termos emocionais para cada indivíduo, que a gente pudesse estar em contato com esse medo mais real, mais pontual, inclusive, esse medo de contrair a doença e vir a morrer, né? Que eu acho que quando se depara com a morte, mesmo a morte de um ente querido, de uma pessoa, há uma grande aprendizagem. E eu pensei muito nisso, de que as pessoas pudessem estar abrindo os olhos, vendo o mundo em outra perspectiva, como eu passei por um processo, eu já contei aqui no programa, um processo interno de mudança muito grande a partir do momento que eu fiquei com medo de morrer, que eu achava que eu estava com câncer. E foi a partir desse momento que eu tive muitos insights, né? Caiu muito a ficha e eu entendi muita coisa na minha vida, e eu tenho certeza que superei muitos traumas, muitos bloqueios que eu tinha a partir desses traumas em relação à mãe, a pai, enfim, e consegui ver a vida com outros olhos, com uma outra perspectiva, vendo sempre o lado bom, tentando sempre tirar o melhor daquilo que acontecia comigo, não vendo um problema, mas algo, uma forma de solucionar, uma saída para aquela situação, não vendo como um problema e vendo só como uma situação a ser solucionada, a ser encontrada uma saída. Eu sempre tive muito esse perfil de tentar ver a saída dos problemas, de ver a solução para eles, em vez de se apegar a apontar culpados, apontando quem tinha causado aquele problema, quem tinha levado àquela situação, enfim.
Eu achei que a partir disso o homem poderia estar evoluindo, olhando a vida com outros olhos, como eu falei antes, e despertando para a vida. Era esse o termo que eu queria usar. Despertando para a vida. Eu acompanho ainda a série The Walking Dead e eu considero a humanidade um pouco zumbi. A gente está meio que adormecido, meio sem saber de onde veio, para onde vai, qual o sentido da vida. E eu achei que a pandemia e o medo da morte iminente poderia nos despertar para a vida, nos dar realmente o valor que a vida tem, que é o mais importante. Todas as vidas valem, todas as vidas têm valor. Mas para isso a gente precisa encontrar esse valor. E o autoconhecimento e o alto valor a gente conquista e a gente desenvolve, mas sem medo de sofrer também, sem medo de aprender pela dor. Se aprende pelo amor, mas se aprende muito pela dor, pelo sofrimento, pela perda da juventude, pela perda do emprego, pela perda de um ser amado, enfim. Aprende que nós podemos ser considerados seres energéticos, estamos aqui, vamos perpetuar aqui enquanto energia, e que nada morre e que tudo só se transforma. Essa é uma grande aprendizagem que eu tenho e que deixa a vida mais leve. A gente vive com menos medo, com menos insegurança, entendendo que tudo tem um propósito e que tudo de alguma forma nos protege. Eu acredito que tem alguma coisa maior que nos protege, e a gente, quando larga o controle da vida, deixa a vida nos levar, diz a música, né? A gente começa a sentir a beleza da vida, o valor das pequenas coisas, dos pequenos momentos, e não deixa para ser feliz só quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu tiver o filho, quando eu ganhar muito dinheiro, que o momento é hoje. E uma das grandes aprendizagens que eu vejo que o ser humano precisa estar evoluindo é essa, é viver o momento, é viver intensamente o hoje como um presente, como uma dádiva que a gente tem que aproveitar, tem que usufruir, tem que se permitir, tem que superar nossas culpas para a gente poder estar sendo merecedor de viver bem. E eu acho que a pandemia tem muito disso, da gente estar num processo evolutivo enquanto humanidade. Se realmente existe, e eu acredito que existe, esse inconsciente coletivo, inconscientemente o homem está buscando isso, evoluir para poder viver melhor, porque a gente sabe que nós somos merecedores. Inconscientemente, a gente sabe que a gente é merecedor e que a gente tem esse lado divino e esse lado maravilhoso dentro de todos os seres. A gente só precisa descobrir e mostrar esse lado. Muitas vezes não conseguimos mostrar esse lado maravilhoso. A gente mostra nosso pior lado. E alguns mostram o seu lado mais perverso, mais autodestrutivo, inclusive. Eu acredito que a pessoa está se autodestruindo em primeiro lugar. E eu vi um vídeo, como eu falei antes, né, voltando à questão do nada é por acaso, que a gente, alguma coisa nos protege. Eu vi um vídeo de um cara que sobreviveu a um acidente de avião, que foi o único sobrevivente, que ele dizia que alguma coisa levou ele estava sentado nos últimos bancos, e alguma coisa levou ele a ir para frente, ele não sabe dizer o que era. Ele tinha economizado a vida inteira para ver shows internacionais, né, em Londres, e que na época, em 73, se eu não me engano, que ele viajou, na época ele teve que juntar muito dinheiro. Na época não vinha os shows para o Brasil, esse tipo de show.
E ele juntou dinheiro para poder ir a Londres. Na primeira escala, acontece o acidente, eles aterrissando no primeiro aeroporto. Ele nem chegou a Londres, na verdade. E ele acabou indo para frente do avião, né? E começou a pegar fogo, a fumaça. Na verdade, as pessoas morreram asfixiadas pela fumaça, e ele, não se sabe porquê, ainda caiu uma ferragem em cima dele e ele acabou sobrevivendo. Encontraram ele ainda com vida e ele sobrevivendo, sendo que a família já estava quase preparando o enterro dele, e a mãe tinha uma certeza que ele estava vivo e ele sobreviveu a isso. E alguma coisa protegeu essa pessoa, algum sentido de vida e alguma força. E ele conta muito a passagem dele pelo hospital, quando ele estava muito mal ainda, que ele inalou muita fumaça também, o quanto ele queria viver. A vontade dele viver, dele sobreviver a tudo isso. Claro, e o carinho da família, os cartazes que eles passavam, porque a família não podia ter contato, ele estava numa UTI, enfim, e estava lá em Londres, né, e a família no Brasil. Pelo que eu entendi, a família não conseguiu ir. E eles mostravam vídeos para ele, se eu não me engano. Não sei. Enfim, eu sei que ele teve o apoio dessa família também e ele sobreviveu a um acidente. E depois um amigo comentando com ele que a mãe dele e a tia dele iam nesse voo também e acabaram não indo, porque houve um engano da Varig na época, e a Varig disse que não tinha os lugares das duas senhoras. Enfim, e tinha 2 lugares vagos ao lado desse cara que sobreviveu no avião. Então, houve um engano, porque os assentos vagos, o lugar delas estavam lá. Enfim, não era para acontecer, não era para ela estar. E ele ainda comenta que se ele estivesse ali, se as duas, aliás, estivessem ali, sentadas ao lado dele, ele estava na janela, talvez ele nem tivesse ido para frente, né? Porque ia ficar meio sem jeito de incomodar, de pedir licença, enfim, mas alguma coisa levou ele para frente, para perto da cabine do avião, e ele sobreviveu. E ainda ele foi, há um tempo depois, pedir para a Varig a passagem dele, né, para ir para Londres, e ele acabou ganhando. Enfim, alguma coisa nos protege. Então, nós temos que ter isso em mente, e eu acho que esse período de pandemia, ele nos faz ver da fragilidade da vida que sempre existiu. Eu já falei isso aqui no programa, a vida sempre foi frágil, a gente pode perder a vida né, num piscar de olhos, enfim, né? Para morrer basta estar vivo, diz o ditado. Então, mas a gente nunca quer pensar nisso, a gente nunca quer se deter a isso, porque morte é um tabu dentro da nossa sociedade. Falar de morte é um tabu. As pessoas têm medo de falar de morte por conta, né? Tá preconizando, tá se preparando, enfim. Mas a morte é algo que é certo, né? A única coisa certa depois que a gente nasce é que um dia nós vamos morrer. Um dia a matéria, eu, Margarete, né? Você que está aí do outro lado nos ouvindo, nós vamos, com certeza, ainda não chegamos na descoberta da imortalidade. A gente tem buscado, eu acho que a ciência tem buscado isso, né? Nós temos buscado superar as doenças, encontrar soluções, medicações adequadas. O coronavírus está aí, né? Estamos com a vacina aí, tentando frear esse grande avanço da pandemia. E o que virá depois? Isso é uma grande incógnita, né? A gente não sabe o que vai acontecer.
Mas as perspectivas não são nada boas. Por conta desse período grande de confinamento, as pessoas estão ficando muito sozinhas e muito deprimidas, porque não conseguem também usar esse período, esse período sozinhos, mais fechados em casa, para uma introspecção, para uma avaliação interna, para o descobrir-se a si mesmo. Embora a gente tenha muitos recursos hoje em dia, né? Muitas formas de procurar o autoconhecimento. E a gente pode estar buscando, mas tem gente que ainda está muito apegado àquilo de ruim que está acontecendo. Não que a gente tenha que negar uma realidade, não é isso. A gente não tem que negar a realidade das mortes, mas entender que as mortes que aconteceram vão ter que ter algum sentido essa pandemia tem que ter na nossa vida, e poder nos ensinar a, quem sabe, como eu falei antes, né, a valorizar a vida, colocar a vida em primeiro lugar, a convivência familiar, os valores humanos que muitas vezes a gente deixa muito de lado, em contrapartida dos valores materiais, os valores, né, mais efêmeros, coisas que passam mais, porque muitas vezes a gente tem um objeto de desejo, um carro, uma casa, uma roupa, enfim, e quando tem aquela roupa, quando tem aquele carro, aquilo se esvai, aquela felicidade já terminou, e aí a gente pula para o próximo desejo, para o próximo objeto de desejo, e vamos pulando de objeto em objeto. Enquanto que eu acho que o maior desejo do ser humano tem que estar dentro dele mesmo, né? De conhecer-se a si mesmo, de se valorizar, de entender o seu ser como alguém que está aí em desenvolvimento, em aprendizagem, em evolução, né? Mas com certeza o que virá é muito. A perspectiva não é muito boa. A perspectiva é que as pessoas realmente desenvolvam quadros, né, de transtornos depressivos maior, que é aquele quadro mais grave da depressão. Inclusive, a gente tem notícias de suicídio de pessoas que pegaram o coronavírus, que não querem enfrentar a situação e acabam se suicidando, não tentando nem o tratamento, se suicidando por conta de estar no isolamento também. Enfim, o valor da vida, ele está muito centrado fora do ser humano, na convivência, em festas, em aparências, e a gente acaba, quando isso termina, né, com a pandemia isso terminou, e agora estamos em bandeira preta de novo, estamos praticamente em lockdown, né? A gente está tendo novamente esse processo de introspecção, de olhar para dentro de si mesmo de novo, né? De ter mais uma oportunidade. E muitas vezes eu me decepciono, talvez por ser um pouco utópica e às vezes idealizar uma mudança drástica na consciência humana, mas eu me decepciono por conta de algumas coisas que o ser humano tem apresentado, né? Esses descompassos, essas agressividades em excesso, olhar para fora de si mesmo, só estar julgando os outros, em vez de estar olhando para dentro de si mesmo e avaliando o que está errado na minha vida, o que eu preciso superar, o que eu preciso estar melhor, o que eu posso melhorar. Eu acho que é uma tendência no ser humano a querer ser melhor, a estar melhor. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a nos abrir, a curar aquelas feridas que eu falo sempre no programa, eu já falei aqui, né? Curar feridas mal curadas,
para poder sarar de dentro para fora e a gente poder olhar o mundo com bons olhos, com carinho e com afeto e poder viver melhor. E com certeza nós vamos ser pessoas que influenciam o seu ambiente positivamente, porque a energia negativa e descontrolada, digamos assim, da agressividade, ela contagia, mas a energia do bem, a energia da motivação, do querer bem o outro, querer bem a si mesmo, e aí a gente quer bem o outro, a gente tem que ser um pouco egoísta nesse momento e aprender a gostar mais da gente e buscar as coisas boas para a gente, para poder ser bom para o outro, estar bem. Só dá quem tem para dar, né? Mas quem sabe a pandemia é esse momento da gente estar melhorando mesmo e poder melhorar enquanto humanidade, enquanto ser humano que somos. E por hoje era isso, era a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? De bem viver, de corpo e de mente, para a gente poder estar bem na nossa mente, consequentemente no corpo e vice-versa. Até mais, até o próximo programa.